noite. Nós vencemos os nossos primeiros desafios na força do Senhor, amém? Eu não sei você, mas eu encontrei algumas dificuldades no meu dia. Algumas tentaram me parar, outras me desanimar. Mas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, venci todas e aqui estou. Algumas pessoas não conseguirão chegar a essa casa, mas o Senhor ardeu em nosso coração o desejo de adorá-lo. E é por isso que nós estamos aqui, porque entendemos que o nosso Deus é digno de louvor e adoração, e que a nossa vida está na mão dele. Que os nossos corações são solos férteis e uma terra sedenta pelo agir do Senhor. E é sobre isso que nós vamos refletir agora. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Oséias, no capítulo 10, no versículo 12. E eu queria ministrar na sua vida sobre isso, sobre como o Senhor espera aqueles que estão sedentos para que eles... Oséias 10, 12. Por aqui. Nessa época o povo tinha se afastado do Senhor. Nessa época o povo não adorava a Deus. O povo pecava. E o profeta vai falar sobre isso. Oséias 10, no versículo 12. E eu lhes disse: preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá. Pois já é tempo de vocês voltarem para mim, o Senhor. E eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Levanta sua mão e profetiza sobre isso. E eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. O Senhor tem buscado aqueles que querem preparar os seus solos. O Senhor tem buscado aqueles que estão preparados para lançar sementes e esperar a justiça do Senhor, amém? E foi isso que nós viemos fazer aqui hoje. Nós queremos entregar o nosso coração, a nossa vida na dependência do Senhor. Nós abrimos mãos dos prazeres que esse mundo nos oferece. Nós abrimos mãos de coisas que são momentâneas para desfrutar dos planos de Deus sobre a nossa vida. Você recebe isso em nome de Jesus? E eu queria terminar com o livro de Marcos, no capítulo 3 e no capítulo 4, no versículo 3. O Senhor quer semear nas nossas vidas. E nós abrimos mãos de terras secas para receber o cuidado do nosso Senhor. Amém. E a palavra do Senhor diz assim: escutem. Certo homem saiu para semear. E esse homem que quer semear na sua vida é o Senhor Jesus, amém? Receba isso em nome do Senhor, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus, nós te entregamos esse momento porque sabemos que o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração, ó Deus. Senhor, nós não encontramos alguém que se assemelhe a Ti, ó Pai. Senhor, nós não encontramos alguém, ó Pai, com o Teu poder. E é por isso, ó Deus, que nós separamos as nossas vidas e Te entregamos como oferta de adoração, Senhor. Ó Deus, nós reconhecemos, ó Pai, que somos falhos, que os nossos pensamentos, ó Pai, insistem em se desviar de Ti, ó Deus. Senhor, nós reconhecemos, ó Pai, que às vezes nós nos enfraquecemos, ó Pai, com palavras que lançam sobre a nossa vida, ó Deus. Mas hoje nós decidimos. O nosso coração é terra que o Senhor vai semear. Deus, a nossa mente é terra que o Senhor vai semear, ó Pai. E é por isso que nós estamos aqui, estamos prontos, ó Deus. Hoje é um bom dia, ó Deus, para sentirmos o Teu cuidado. Trata o nosso coração, ó Deus, trata a nossa mente e nos faz, Senhor, sentir a Tua salvação, ó Deus. Nós reafirmamos o nosso, Pai, o nosso trato contigo, ó Deus, um trato de dependência. A Ti nós damos adoração, porque cremos que o Senhor cuidará de nós, ó Pai. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Nós erguemos aqui o nosso altar, ó Pai. Esse momento é Teu, ó Deus, e queremos estar fitados em Ti. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Pastora Regina, estenda a sua mão.
A hora que o Senhor vai ministrar no nosso coração através da pregadora. Estenda a sua mão. Deus, nós pedimos nesse momento, ó Pai, que o Senhor utilize a sua serva, ó Pai, como veículo, ó Pai, abençoador sobre as nossas vidas, ó Deus. Instrua ela sobre o que falar, sobre o que ministrar, ó Deus, porque nós queremos te ouvir essa noite, ó Deus. Eu sei que o Senhor preparou algo especial para nós, ó Deus, e nós estamos prontos, ó Deus, porque hoje é um bom dia para um milagre, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, pastor. Louvado seja Deus que está conosco nesse momento, nesse lugar. Você é fruto da semeadura de Cristo. Contra a tua vida não vale maldição. Aquele que te acusa já morreu, perdeu lá no ambiente da cruz. E aquele que deu a sua vida por nós está neste lugar através da pessoa do Espírito Santo. E nós nos acolhemos, nós nos abrigamos debaixo desse amor magnífico que é Jesus. Amém? Você pode se assentar, querido. Eu quero falar para você que nós estamos iniciando um projeto que tem vida e tem continuidade. Nós vamos falar sobre essa grandeza do amor de Deus, o movimento dos céus a nosso favor, o amor de Jesus derramado, aspergido sobre nós, nos cobrindo, nos ocultando daquilo que foi passado. Sabe por quê? A palavra vem dizer que Deus não lembra mais daquilo que nós éramos. Deus não anotou o que nós éramos, ao contrário, existe um projeto maravilhoso, reescrito por Deus para a minha e para a tua vida, amém? Vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 5 até o 14. Já está aqui em cima, ó, no monitor. Quem quiser já pode acompanhar por aqui. Eis que o semeador saiu a semear. Preste muita atenção nisso. O semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves dos céus a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui nós vamos, amém? Irmãos, essa parábola é autoexplicada, ela está muito bem escrita aqui no livro de Lucas, de Marcos e de Mateus. Ela fala sobre o semeador, e essa parábola Jesus mesmo explica na sequência da leitura que o semeador é Ele, o semeador é Cristo, a semente é a palavra. Então, imagina só, o resultado da semente somos nós. Somos nós. Está muito bem definido. Os discípulos lá, sequência da leitura, eles perguntam: mestre, por que tu falas em parábolas? Explica para nós o que isso significa. E Jesus então começa a dizer: uma caiu no caminho. Por que caiu no caminho? O semeador preparava a terra, ele sugava a terra, e a semente vinha dentro de uma sacola. Então, conforme ele andava, ele sacudia aquela sacola e com o pé ele cobria a semente. E quando estava ventando, a semente se espalhava. Uma boa parte caía dentro do suco da terra, do suco feito pela terra, no leirão da terra. Mas outras o vento levavam e caíam no caminho. Umas iam para a estrada, outras iam para as pedras, outras iam para os espinhos. E aquelas sementes, pouco delas produziam alguma coisa, porque os intempéries do ambiente fazia com que elas não tivessem vida suficiente. E Jesus então explica o que significa aquela semente. São as pessoas que são semeadas
amadas, a semente é a palavra, o semeador é Cristo. Irmãos, às vezes nós pensamos que somos os semeadores. Às vezes nós temos a ilusão ou a pretensão de ser semeador. Nós não possuímos semente. A semente é a palavra que pertence a Cristo. Irmãos, nós não temos capacidade de fazer a semente germinar, porque o poder da vida e da existência está nas mãos de Cristo. Mas nós somos resultados da semente. Nós somos resultados de semente. A nossa vida foi alcançada pelo amor de Deus. E um dia, se a gente fosse contar a nossa história aqui, o nosso testemunho, certamente nós começaríamos do modo que nós éramos até o dia que nós nos encontramos com Jesus, até o dia que a palavra nos alcançou, até o dia que nós, enquanto semente, fomos lançados em terra produtiva, onde o amor de Deus nos aqueceu, a bênção do Senhor nos assegurou vida, e essa vida não pode ser tirada de nós. Essa vida não pode ser arrancada de nós. Há esperança para aquele que caiu na estrada. Há esperança para o que caiu na rocha. Há esperança para o que secou. Mas a palavra de Deus precisa ser revigorada dentro de si. Porque uma semente por si só, ela não brota. Uma semente para brotar precisa ser regada. Uma semente para brotar precisa receber luz. Uma semente para brotar. Nós vivemos uma promessa magnífica, uma promessa poderosa. A promessa de Deus está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Essa bênção nos alcança onde quer que a gente esteja. Não importa se o ambiente é favorável ou não. A bênção do Senhor chega na nossa vida, nos alcança, porque somos frutos daquilo que Ele semeou. Nós somos o resultado da semente que caiu em boa terra. Nosso coração estava fértil naquele dia. No dia que a palavra nos alcançou, havia uma calma dentro de nós e uma necessidade de receber aquilo que vinha dos céus. E a bênção do Senhor chegou em nós. E nós repousamos a partir de então das promessas de Jesus. No percurso, durante esse percurso, Jesus vem nos alertar para uma coisa. Presta atenção, porque eu cuido de você. Aí a gente pensa que o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Irmãos, quem anda com Deus não tem medo de seta que voa de dia. Quem anda com Deus não tem medo da mortandade que chega assolando, né? Quem anda com Deus está pronto, está preparado. Aí a palavra vem dizer que a gente vai vencer tudo isso, é isso mesmo? Aí fala, mas nesse mundo você vai ter aflições. Nesse mundo você vai ter aflições. Irmãos, é incrível que se você analisar, se você fizer uma análise da tua vida, o que a gente vive de aflição é uma insignificância. É uma insignificância debaixo da grandeza, da grandiosidade, da abundância de promessas que tem sobre nós. Nós vamos passar pelo que todo ser humano passa. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e vamos morrer. É a ordem natural da existência. É bom isso, pastora? Claro que não, morrer é horrível. Quem quer morrer? Nem Jesus quis que a gente morresse, gente. Deus não quis que a gente morresse. Tanto que Ele preparou um plano de eternidade. Ele preparou um plano de eternidade, porque morrer não foi para nós. Nós não fomos feitos para morrer. E Deus não quer que a gente morra. Deus não quer que os seus filhos morram. Deus não quer que haja lutos. Vai haver, não tem como evitar isso. Mas sabe de uma coisa? Isso não foi projetado por Deus para nós. Não foi, em nenhum lugar você vai achar isso. Em nenhum lugar das Escrituras você vai achar isso. Deus projetou vida. E não é vida pouca, é vida em abundância. Nossa vida aqui é um tempo, mas ela não acaba, porque a promessa não morre, a promessa não se anula, ela não tem prazo de validade, vai durar até Regina completar os 110. Quando fizer 110 ela morre, pronto, acabou a promessa.
negativo. Transcende, vai além. O que vem de Deus é abundante. O que vem de Deus não é pouco. E a gente vive uma sociedade no mundo que o tempo todo tentam nos enganar, tentam nos convencer que tudo que a gente tem para viver é isso. Você nasceu para sofrer, você nasceu para doer, você nasceu para perder. Irmãos, Deus nos fez nascer para viver e viver bem. Deus quer reedificar a nossa casa. Deus quer reedificar nossa família. Aquilo que se perdeu, que se rompeu da tua vida. Às vezes a gente pensa que algumas coisas saem da nossa vida porque Deus quis. E às vezes o que está embasado nisso tudo é muito de nossa ignorância, da falta de a gente entender que tudo que Deus põe nas nossas mãos precisam passar pelo zelo, pelo cuidado. Assim a gente deve conduzir nossa casa, nossa família. Assim a gente deve conduzir nossos filhos. Irmãos, nós temos projetos. Aí sim, aquilo que projetamos para a nossa vida precisa passar pelo crivo do semeador. Precisa passar. Algumas coisas ele vai fazer germinar, e outras coisas o quê? Ele vai tirar da nossa vida. Porque quem dá e quem põe é Ele. E tudo que Deus faz para nós é bom. Eu nunca ouvi dizer, eu nunca li que Deus tenha projetado morte para nós. Eu vejo vida quando eu leio lá em Jeremias, quando Deus fala: eu que sei que pensamentos tenho a respeito de vós. E sabe o que é que ele diz? Pensamento de vida e não de morte. Pensamento de vida e não de morte. Se eu tenho que alimentar a minha fé, eu preciso buscar nela toda a força que Deus traz para colocar na semente que sou eu. Porque se eu que sou semente não for perfeitamente irrigado pelo Espírito Santo, eu vou ser como a semente que caiu na beira do caminho. Porque ninguém de si só tem forças. Ninguém por si só vai conseguir resistir às lutas dessa vida. Nós precisamos achar em Deus todo o consolo necessário para a gente seguir. E o semeador saiu a semear. Saiu a semear. E eu preciso pensar que o semeador não sai a semear, no nosso caso, dentro desse ponto de vista do Criador e da criatura. Não posso pensar que ele saiu a semear no chão, porque era uma parábola, era uma comparação, uma analogia. Ele viu o semeador e ele falou: vou me explicar em cima dessa visão. Aquela coisa bem pedagógica para a gente entender. Não tem agressão, não tem força, não tem ímpeto. É suave. O semeador saiu a semear. Ele foi semear. Ele queria semear porque era tempo de semeadura. É tempo do movimento naquela questão. Mas agora Jesus está falando dele em relação a mim e a você. E o semeador saiu a semear. E agora é hora de você se olhar. É hora de você se ver. É hora de você pensar. Porque a palavra de Deus precisa ser refletida. Senão ela é apenas um estudo. Mas quando eu reflito, quando eu penso nela, eu sou parte daquela coisa. E se o semeador passasse na sua vida agora? Se o semeador chegasse na tua vida agora? Agora mesmo ele passa lá na tua casa. Agora mesmo ele passa lá na tua casa. Que tipo de solo ele vai achar? Ele passa na tua vida. E que tipo de solo ele vai achar? A semente que cair vai brotar. Não somente brotar, ela vai frutificar. Vai haver resposta. Vai haver reprodução. Vai haver multiplicação. Às vezes nós somos resistentes, né?
A semente cai lá, mas nós somos resistentes. Nós asseguramos certas coisas, cercamos a vida, achamos que estamos no controle. É preciso que a terra esteja fofa. É preciso que a terra esteja removida. É preciso que eu me apresente a Deus. Deus, sou dependente do Senhor. Eu preciso olhar para dentro da minha casa e pensar: Deus, eu sou dependente do Senhor. Os homens são mais rígidos nessa questão, né? Porque eles se sentem: eu sou responsável pela minha família. Você é responsável pela manutenção. Eu duvido você mudar a sorte de alguém. Duvido. Você pode gerenciar, mas você não pode mudar. Você pode indicar o caminho, mas não pode evitar o desvio. Nós podemos uma porção de coisa dentro da nossa racionalidade, mas não passa disso. Em todo o restante somos dependentes do semeador que saiu a semear. Daí a necessidade de colocarmos áreas da nossa vida ao dispor do semeador. E começar a falar: Deus, passa nessa área da minha vida. Semeia nessa questão da minha vida. Senhor, entra nesse ambiente da minha vida. Sabe, como se fosse pedra. Pensa bem, porque a pedra é rígida. Pedra é dura. Ao homem cabe ser firme. A dureza não é para o ser humano. O homem deve ser revestido de firmeza, não de dureza. Porque ele precisa receber o que Deus manda. Ele precisa fazer cair por terra tudo aquelas muralhas que se levantam para trazer resistência. Ah, mas isso não vale. Isso era no passado. Isso não é mais hoje. Tem outra explicação para isso. Nós precisamos quebrar essa resistência e entender que somos solo. A semente é a palavra de Deus e ela precisa frutificar em mim. Ela precisa frutificar na minha vida, nos meus familiares, na minha casa, no meu trabalho. Ela precisa frutificar naquela fila, naquele momento de ira, de contenda. Nessa hora você tem que ver que tipo de semente está aí. Qual é o tipo de semente que caiu em você? É a que dura um tempo breve ou que tem resistência? O semeador saiu a semear. O semeador, quando sai a semear, não sai de mão vazia. Ele sai com sementes. E se ele sai com sementes, vai ter semeadura. E se a semente cair, ela vai brotar. Ela vai brotar. Diga: eu sou fruto daquilo que Deus semeou. E eu vou dizer o que Ele semeou na tua vida. O Senhor passou pela tua vida e semeou eternidade. Nós éramos condenados à morte eterna, mas a graça de Deus chegou a nós, nos cedendo vida eterna. Ele entrou no nosso vão modo de viver. Nós criamos conceitos para a nossa existência e Ele chega e muda tudo isso. Nós pensávamos que o de cima estava em melhor posição. E aí Jesus chega reensinando. O maior deve ser o menor. O maior vai cuidar do menor. Olha isso. Oh, cuidado, porque a arrogância precede a queda. Olha só. Então, para você, se você quer ser grande, você tem que se diminuir. Não é você se diminuir no sentido de hipocrisia, mas entender que isso não vem de você. É dom de Deus. É dom de Deus. Graças a Deus que tem cuidado de nós. E o semeador sai a semear. E ele olha, ele observa, ele sente, ele vê. Jesus começa a fazer essa analogia, estava falando de nós. Quando ele diz essas coisas, está falando de mim e de você. Da rigidez, da dureza, do descaso, da entrega. Da entrega. Era disso que ele estava falando. Era sobre isso que essa palavra está falando. Do modo como nós recebemos a oferta, a dádiva que vem dos céus. E ele saiu a semear. Saiu a semear.
e está no nosso meio nessa noite. E o momento é próprio, a estação é boa. Você está aqui e é você que vai receber a dádiva dos céus, porque essa promessa é viva e eficaz, ela faz sentido, é assim que ela vem para nós. Irmãos, a semente, quando cai em boa terra, ela exige um tempo. Ela exige um tempo. Eu gosto de plantas. E eu percebi que eu não tinha nenhuma samambaia. Aí eu fui lá, consegui uma muda. E eu botei lá no vaso, consegui uma boa terra, adubo do bom, e coloquei aquela planta. E eu olhei que não saía uma folhinha. Uma folha sequer não saía. E eu comecei a contar tempo. Eu falei, poxa, acho que não pegou. E aí, na minha ansiedade, eu falei, não vou deixar isso aqui, porque isso aqui não vai dar em nada. Fui lá, arranquei para jogar fora. E qual foi minha surpresa? Ela estava toda enraizada. Ela não ia brotar antes de enraizar, porque não tem como. Antes de enraizar, a semente precisa germinar. Antes dela brotar, ela vai precisar criar raízes. Antes de haver brotação, tem que haver fortalecimento nas raízes. E aí nós ficamos contando o tempo, como se fôssemos o dono do tempo. E aí, não, uma samambaia não pode esperar um mês para brotar uma folha. Ué, mas que tempo é esse para brotar uma folha? Eu comecei a querer o domínio do tempo e decidi que já estava tempo demais aquela planta ali. Você está esperando algo de Deus na tua vida? Se você tem uma vida totalmente entregue ao Senhor, você vai ter que se entregar ao tempo. Você vai ter que esperar o Kairos de Deus. Porque você se põe debaixo da graça e espera que a graça te alcance. A graça é manifesta em horas especiais. Ela está lá o tempo todo, mas na hora que a gente vê, aconteceu algo muito especial. E se a gente não prestar atenção, vai passar batido. Imagina só, se você hoje recebesse uma ligação de Deus aí no teu celular. Se Deus ligasse para você agora e perguntasse o que você percebeu de diferente na tua vida. Você lembra da última coisa que você entende que foi de Deus na tua vida? Ou passou? Você não viu? E se Deus te ligasse e começasse a falar com você e perguntar para você, qual foi a última vez que você me viu? Qual foi a última vez que você me percebeu? Porque a gente percebe o outro, mas Deus está no campo do invisível. O mundo espiritual está acima de nós. Mas a gente precisa ter ouvidos, porque o tempo todo a Bíblia nos adverte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só, então eu preciso ter ouvidos aguçados para ouvir o segredo de Deus. Porque às vezes nós nos entregamos como crianças impertinentes e ficamos o tempo todo solicitando de Deus algo que já está na nossa mão. Mas nós estamos aflitos o tempo todo, a gente quer ver do nosso jeito. E Deus está lá gerenciando, tomando conta. Olha só, quantas situações você já não passou na tua vida? Quantas vezes você não pensou, agora não tem mais jeito? E olha você aí. Olha você aí. Você é fruto de boa semente. Você é fruto de um bom semeador. Aquilo que passa na nossa vida tem jeito. Aquilo que vai na nossa vida tem jeito. Não existe aflição que Deus não possa cuidar. O que a gente não pode é negar que a semente caiu em bom solo.
O que eu não posso negar é que no meu coração habita aquele que é dono da semente. Eu não posso fechar meu coração para aquele que é bom semeador. Aquele que dá a rega na terra no tempo certo. Aquele que dá calor e luz solar para que a terra produza e a semente germine. É assim que Deus cuida de nós. Exatamente assim. E querendo personificar isso, o pastor Júlio ali recebeu de Deus e nos deu um saquinho aqui de sementes. A palavra diz que o semeador é Cristo e que a semente é a palavra de Deus. Quanto dessa palavra germinaria através do teu movimento de fé? Do teu movimento de fé. Veja bem, é uma coisa simples apenas para configurar. É semente de feijão. É semente, mas serve para prefigurar. Serve perfeitamente para eu botar movimento na minha fé. E eu entender o que eu ouço e viver o que eu ouço, o que eu entendo. O semeador saiu a semear. Hoje nós colocamos uma semente aqui. Claro que se essa terra for regada, essa semente vai brotar. Vai brotar. Mas ela vai requerer tempo e persistência. Vai requerer um processo. E a nós cabe o quê? Esperar pacientemente. O salmista falou isso muito claramente. Ele disse: esperei com paciência no Senhor e Ele me atendeu, Ele ouviu minha oração. Na próxima semana nós vamos estar aqui. E é um desafio de fé você trazer a tua semente de volta. Porque quando terminar o período em que nós estivermos aqui nesse semeando, juntinho, emparelhado com o congresso da escola dominical, nós vamos entender o fechamento dessa semente com o enraizados. Nós vamos entender. A palavra do Senhor é vida. E ela produz vida. O semeador, quando passa, ele dá a semente da terra e da luz. Para que haja fruto. Para que haja fruto. Para que a nossa fé tenha produto. Irmãos, quando a nossa fé não tem produto, ela é frágil. Quando a nossa fé não produz nada, é minguada. É silenciosa, é calada. Sabe, o semeador está passando por aqui. Mas ele não vai passar e vai embora. Ele vai passar e vai ficar. Aí eu te pergunto, que áreas da tua vida precisa ser semeada? Você tem uma área da tua vida que precisa ser semeada? Comece a pensar agora. Comece a pensar nisso. Irmão, está na hora da gente sair da caixa. É hora da gente parar de pensar como religioso e pensar como filhos de Deus. É hora da gente quebrar as cadeias, as resistências da nossa vida e pensar como filho de Deus. Filho que depende, filho que fica pai o tempo todo. Pensar como filho que quando não tem a direção precisa da mão. Precisa da mão. Nós temos que nos colocar no dia a dia como filhos dependentes de Deus. O que vai na tua vida? O que vai na tua vida? Eu sei que você é filho de Deus, você foi chamado, é fruto da semente poderosa que Jesus lançou, a palavra em solo fértil. Mas de repente os intempéries da vida faz a tua semente meio que amarelar. E eu te pergunto o que vai na tua vida nessa noite. Talvez seja a hora de você se colocar e Deus, rega a palavra que está em mim. Deus, põe vida naquilo que o Senhor semeou na minha vida. Qual é a tua história? Qual é o teu testemunho? Qual é o teu testemunho? Você tem sido semente na vida de alguém? Você tem sido resposta de Deus na vida de alguém? Porque às vezes Jesus semeia em alguém e quer que a gente vá lá e regue, e alimente, revolva. Você tem sido isso na vida de alguém? Você tem sentido esse chamado de Deus através da tua existência? Ou você hoje é aquela pessoa que precisa ser encontrado? Hoje você é aquela pessoa que precisa, eu preciso que alguém regue a minha semente, regue, que revolva a minha terra, porque está endurecida.
está rígida. É noite de Deus nesse lugar. E eu convido você para ficar de pé. E se há uma coisa que tem afligido tua vida, que tem abalado a tua fé, que tem chamado tua atenção, se você tem que se colocado na brecha por alguém, se você precisa que essa força poderosa do semeador chegue na tua vida, esse é o momento. É o momento da tua entrega. É o momento de você falar com Deus. Fale com Ele agora. Só você. É você e a tua vida. Tua vida, teus valores, teus sonhos, as coisas pelas quais você corre, você busca, você anseia, aquelas coisas pelas quais você sonha. É o teu estado pessoal, o que vai na tua alma. Ela está inteira ou está quebrada? Tua semente caiu em boa terra ou você está sofrendo ataques dos intempéries do caminho, do lugar onde a semente caiu? É um momento especial, é um momento de autoexame, é um momento de falar e de ouvir. É um momento em que o Espírito Santo caminha no meio de nós, dizendo, falando, chamando. É o momento em que Jesus diz que você é dele, você pertence a ele e ele não abre mão. É o momento em que ele diz que contra a tua vida nenhuma condenação pesa. É o momento em que ele diz que se entregou por você e o amor dele é infalível. É o momento em que ele se levanta e diz que a tua vida está no controle dele. Está no controle dele e nada pode romper esse controle. Ele vem conosco nesse lugar. Está conosco neste lugar. Gerenciando o que somos, o que sonhamos, gerenciando o que vivemos. Uma parte da semente caiu em boa terra e ela produziu a 100 por 1. Ela produziu a 100 por 1. A semente boa que cai em boa terra produz, frutifica, multiplica. Quem é você no processo do semeador? Como está a tua vida, a tua comunhão com Deus? Nessa noite tão especial, nós nos colocamos. Querido Deus e amado Pai, Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, semeador da nossa vida, aquele que nos ergueu. Deus, o Senhor tratou de nós quando nós já não tínhamos mais esperança. O Senhor chegou na nossa vida, ó Deus, quando já não sabíamos mais em que direção andar. E esse dia é um dia especial. Esse momento é um momento bom. Pai, em nome de Jesus, toma a gerência da nossa vida. Em nome de Jesus, meu Deus, chega na nossa casa, na nossa família. Deus, tira da nossa vida tudo que nos separa do Senhor. Pai, edifica a vida em nós. Mesmo, Deus, que o tempo seja impróprio, mesmo que a hora não seja boa, mesmo que o momento não seja bom, Pai, que em nome de Jesus haja frutificação na tua vida, na tua casa, na tua família. Fale com Deus nessa hora. Conta teu segredo para o Senhor. Conta a tua vida para o Senhor neste momento. É momento de comunhão, momento de entrega. Irmãos, toda maldição é quebrada nessa hora. Tudo que tenta travar, impedir o nome do Senhor e a ação do Espírito Santo nessa hora é quebrada em nome de Jesus. É momento de oração pessoal com Deus. Fale para o Senhor o que te traz neste lugar. Diga para o Senhor o que te preocupa, o que tira a tua paz, a tua tranquilidade. Diz para o Senhor nessa hora qual é a tua ansiedade, o que você espera, o que você tem buscado. Põe para o Senhor qual é o impossível, a montanha da tua vida, porque o Espírito Santo pode agir, Ele quer agir.
Ele vai agora mesmo no cerne da questão e alimenta a tua existência, alimenta a tua vida, alimenta a tua esperança, em nome de Jesus. Receba de Deus na tua vida, recebe de Deus, recebe do Senhor, fala com Ele, se coloca para Ele, ouça Ele falar. O semeador está passando, aquele que tem vida está na casa, está no lugar. Próxima terça nós vamos estar aqui, mas lembrando a você de uma coisa. Na próxima terça, direção do jejum e oração, movimento de intercessão dessa igreja. Nós vamos estar aqui numa grande festa. Traz a tua semente, porque é um projeto que vai se desenvolver aos poucos. Traz a tua semente para você saber qual é o segundo passo dessa semeadura. Na próxima terça, nós vamos estar aqui, e a Junaína avisou assim, ó, vai ter sorteio, e a irmã dela não vem. Amém. 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 Oferta. Amém, igreja. Você senta só um pouquinho. Eu vou ficar só mais meia hora. Tira. Estou brincando. O que acontece? Quando Deus dá alguma coisa para nós, Ele sempre confirma. Essa semana eu vi uma coisa muito interessante, que enquanto a Regina pregava ali, eu me lembrei do que Deus me fez ver. Uma pessoa chegou com um vaso, com as folhas todas murchas, toda ruim. E essa pessoa falou para uma outra pessoa assim, eu trouxe para você curar dela, curar ela, porque ela ainda tem vida. A gente não está vendo as folhas secas, os galhos secos. Mas essa pessoa viu lá na raiz, né, pastora Regina? Viu lá na raiz que ela podia ainda sobreviver, ela voltar a viver. E ela passou esse vaso para uma outra pessoa. E brevemente, com certeza, eu espero ver essa planta florescendo outra vez. Porque Deus, Ele faz assim. A gente acha que caiu em terra não frutífera, não fértil. E o Senhor vai lá e pega e dá para o Espírito Santo. Agora cuida. Cuida que ele vai florescer, ele vai germinar, ele vai fazer ser bonito outra vez, amém? E aqui eu gostaria de apresentar o nosso irmão Felipe, que está nos visitando essa noite. Seja muito bem-vindo, Felipe, volte mais vezes, e que essa palavra hoje venha frutificar no teu coração, venha crescer, venha germinar no seu coração, para que o Senhor possa superabundar e fazer com que você seja essa semente que vai dar frutos futuramente, amém? Deus abençoe. E nós também estamos aqui, pastor Fábio, né? A gente está nesse mês de quando que vai ser? O dia 23, não, da oferta de Alabastro 2, não é isso? Alabastro 2. No próximo domingo a gente já vai estar distribuindo os envelopes da oferta. Oi? Sim, você pode trazer sua oferta. Ah, tá. Sim. Oferta de alabastro até o final do outro mês. Aí também tem a chave Pix, se você quiser. Fala, pastor Fábio. Ele que é o líder lá do... Pode andar um pouco mais rápido, porque a gente... Hã? É um modo de germinar em terra fértil. Essa oferta é justamente para isso. A oferta de Alabastro 2. Vai para o campo missionário, tá? Não é para a igreja, é para o campo missionário. Se vocês puderem estar frutificando essa terra, semente vai ser colhida, tá? Em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Deus abençoe todos nós. Terça-feira estaremos aqui juntos mais uma vez. Quando Deus está... Eu estava ali conversando com... Eu vou ter que me desabafar, né? Porque eu não posso levar isso para casa. Ela germinou aqui no meu coração, tem que falar. Eu estava ali conversando com o Daniel. Eu falei, Daniel, o pastor Eduardo falou que ia vir de tarde. E ele não veio. Senhor, incomoda. O Senhor vai buscar ele, porque o Senhor, ele é aquele que busca, tá? Ele incomoda.
E aí chegou o visitante que é dele, ele convidou, e ele não ia estar. E a Beth, assim, gentilmente ligou: Eduardo, vem aqui agora. Quando Deus fala, Ele quer, não tem jeito. Ele move céus e terra para abençoar os seus filhos. Pastor Eduardo, você é uma benção, tá? Você seja assim, cada vez mais, que possa germinar mais, possa semear mais na vida de pessoas, como todos nós, na verdade, nós somos sementes na mão do Senhor. E Ele quer fazer essa semente crescer, germinar e fazer com que nós sejamos verdadeiramente árvores frutíferas. A gente está fazendo um trabalho bacana. Se você entender isso, você vai vir, vai ficar curioso, porque na verdade nós somos curiosos, né? Vamos ficar curiosos até enraizados, porque tudo isso aqui, ó, estamos semeando e ela vai enraizar e vai fazer um trabalho assim tremendo neste lugar. Mas você tem que crer e vir ajudar, convidar outras pessoas para estar conosco, porque o Senhor vai fazer algo extraordinário em nossas vidas nesse mês de setembro, amém? Setembro amarelo. Por que setembro amarelo? Amarelo, nem sei o que significa isso, sabe? Quem sabe? Beth está com soninho. Hã? Ah, então. Contra o suicídio, não é isso? Então, não vamos nos suicidar espiritualmente, vamos, né, nos fazer cada vez mais vivos na presença do Senhor, amém? Vamos levantar, vamos ficar de pé e vamos estar encerrando este culto em adoração ao nosso Deus, porque com certeza nós plantamos agora a nossa semente e com certeza ela vai germinar. Na próxima terça-feira estaremos aqui outra vez. Traz seu pedido de oração, traz a sua semente. Eu vou cuidar dessa semente aqui, tá? Dessa semente que foi plantada aqui no altar do Senhor. Deus colocou a responsabilidade, então a gente tem que fazer isso. Então vai ser... E quando ela estiver já brotando, eu vou mostrar para você. Vou trazer no culto e falar assim, ó, foi cuidado e já está germinando. Isso vai germinar na sua vida, amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor Deus, por este culto, por esta comunhão, Senhor Deus, pela palavra que foi ministrada. Nós agradecemos, Senhor Deus, a Tua serva, a irmã Regina, a irmã Raíssa, a irmã Cécia, o William, todo o ministério de som, de mídia, Senhor Deus, portaria, ministério infantil, Senhor Deus, os nossos músicos, Senhor Deus. Pai, que o Senhor venha fazer, Pai amado, eles crescerem poderosamente, Senhor Deus. Nós cremos, Senhor Deus, neste ministério, Senhor Deus, que já está sendo semeado, Senhor Deus. Faz com que eles se enraizem, Senhor Deus, e cresçam. E dê muitos bons frutos, Senhor Deus. Agora nos leve debaixo da Tua proteção os nossos lares. Nos dê uma semana abençoada, para que no domingo, Pai amado, nós estejamos aqui mais uma vez, adorando o Teu nome. Em nome de Jesus, amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e poderoso amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não somente nesta noite, mas até que o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja. Todos que creem nisso possam dizer amém. Deus abençoe.